os alunos do Colégio Militar de Manaus e agora também do nosso ensino à distância, né, do nosso EAD. Estamos, nossos alunos do terceiro ano, tanto do Colégio Militar de Manaus como do ensino à distância. Mais uma vez, começando mais um trimestre, né, o terceiro trimestre, e nós vamos começar nossas aulas de História da Arte a partir, dando uma continuidade daquilo que a gente já havia visto, né, que é a arte contemporânea. Então, muito bem, nós vamos ver arte contemporânea, né, entrando na arte conceitual, instalações, e saber que a arte contemporânea, ela começa principalmente com a sua efemeridade, né? A arte contemporânea é uma arte efêmera, ou seja, é uma arte passageira. Os vários materiais que foram expostos, que os artistas passaram a se utilizar na arte contemporânea, faz com que ela seja uma arte muito dinâmica, muito mais dinâmica e muito mais efêmera, ou seja, muito mais passageira. A arte contemporânea, ela não é mais como a arte de outrora, né? Como a arte dos grandes mestres lá do Renascimento, como a arte dos mestres lá do Neoclássico. A arte contemporânea, ela vem se contrapor principalmente ao academicismo, ao neoclassicismo. Se a arte moderna, né, a arte moderna que estou falando, não a arte contemporânea, mas a arte moderna, a arte das vanguardas europeias, aquilo que nós chamamos de modernismo aqui no Brasil, aquilo que chamaram de expressionismo lá na Alemanha, aquilo que chamaram de fauvismo na França, cubismo, né, do Pablo Picasso, do Georges Braque. Ou seja, a arte moderna, as vanguardas europeias, nós estudamos e vimos que elas quebraram, elas romperam com o academicismo, elas romperam com o grande salão de Paris e com a grande força que tinha o academicismo no mundo das artes, que academicismo esse que sempre fazia com que as pessoas, né, os artistas, estivessem debaixo das suas regras. Então, se a arte moderna, a arte que nós chamamos de arte de vanguarda, se ela foi contrária ao academicismo, a arte contemporânea, ela vai mais além, ela rompe muito mais com o academicismo. Ela rompe, ela quebra, ela faz uma ruptura muito maior com o academicismo, com o neoclássico, com a arte cheia de regras, com a arte cheia de modelos academicista, com a arte que era dos moldes, nos padrões renascentistas, como era o academicismo, nos padrões neoclássicos. Agora, através da arte contemporânea, o artista se vê mais livre, mais liberto para expressar aquilo que ele tem como sua verdadeira intenção de mostrar, de expressar e de levar ao público e às pessoas. Então, a arte contemporânea, como já vimos em outras aulas, ela se manifesta, ela se inicia, né, na segunda metade do século XX, mais ou menos, né? A partir principalmente do período pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, como a gente já viu, vai crescendo, né? Vai crescendo esse teor artístico de mudança, de se desvincular das presilhas, né, das prisões que o academicismo colocava os artistas. E a arte contemporânea, como nós conhecemos hoje, ela levou um precedente, principalmente vindo das próprias vanguardas, vindo de vanguardas como o futurismo, vindo de vanguardas como o surrealismo,
e principalmente vindo de vanguardas como é o dadaísmo. Porque a partir de um dadaísta chamado Marcel Duchamp, né? Temos aqui o urinol do Marcel Duchamp, né? Podemos dizer que o Marcel Duchamp, esse dadaísta, podemos dizer que ele criou a arte contemporânea, como nós conhecemos hoje. Ele criou as instalações, como nós vamos ver mais na frente, né? Instalações como essa aqui. Ele criou mais ou menos quando Marcel Duchamp, andando com seus amigos, né? Seus amigos americanos, ele, um francês, magro, andando com seus amigos em Nova York, Marcel Duchamp se afastou dos seus amigos, né? Como a gente já falou isso, se afastou dos seus amigos quando ele viu uma loja de material de construção. Entrando nesta loja de material de construção, a ideia dele era pegar um material já produzido, já com uma função, que foi o urinol, aqui, né? Na verdade, o do Marcel Duchamp, que ele expôs, né? Que ele expôs em 1917, sumiu. Então, o que nós temos é uma cópia do que existe hoje, né? É uma cópia. Mas o Marcel Duchamp, conhecedor de como eram as regras nas galerias de arte de Nova York, ele fez tudo como deveria ser feito para que a obra dele, embora fosse inusitada, embora fosse uma obra diferenciada, uma obra que não era corriqueira dessa forma, né? Imagina um urinol, né? Um bidê, um urinol masculino ser colocado em uma galeria de arte como uma peça de contemplação artística. Então, Marcel Duchamp fez tudo direitinho. Ele pegou o urinol, né? Comprou, ele o colocou de uma forma que ele ficasse como se fosse uma peça de escultura. Ele colocou essa peça de escultura urinol de cabeça para baixo, exatamente para mostrar que a função dela não era mais a mesma função que esse urinol teria no banheiro, né? Não teria mais a mesma função. Então, ele colocou esse urinol, né? Embalou direitinho, como a galeria de arte havia pedido, enviou pelo correio, pagou a inscrição, porque tinha uma regra na galeria de arte. Se o inscrito, né, mandasse sua peça da forma correta, tudo direitinho, pago, tudo embalado da forma correta, com certeza ela ia ser exposta, sem nenhum problema. Não era como a academia, não era como o Salão de Paris, não, né? Então, mas imagina só, ele colocou sua assinatura aqui, R. Mutt, né? Ele não ia colocar o nome dele, Marcel Duchamp, que ele já era, inclusive, conhecido. Então, ele colocou R. Mutt e 1917, que era a data, que era o ano, né? Era o ano. Colocou de cabeça para baixo, como eu já disse, que era para realmente as pessoas não deixarem, não fosse fazer aquilo que era proposto por um urinol, ou seja, se fizesse alguma coisa aqui, ia cair no pé do cidadão, né? Porque o urinol não estava mais no banheiro, ele não estava lá mais com essa função. Muito bem, e R. Mutt dizem que é Richard Material não sei o que, né? A gente já falou sobre isso em nossas aulas. Então, R. Mutt seria o nome da fábrica, né? O nome da fábrica ou da loja de onde ele comprou esse urinol. Como ele comprou esse urinol em uma loja, isso ficou conhecido como ready-made. Ready-made, ou seja, pronto, né? Fabricado, pronto, produzido, né? Uma obra de arte que já veio pronto. Não precisou o artista manipulá-la, criá-la. Pelo contrário, a gente verifica que o Marcel Duchamp, ele
ele adentra no campo das instalações e adentra no campo da arte conceitual, né? Principalmente da arte conceitual. Veja só. Então, imagina o espanto das pessoas da galeria que, quando tiraram o material e viram que se tratava de uma peça de banheiro, de um urinol. Eles acharam que absurdo é isso. Nunca alguém tinha feito uma coisa dessa maneira. E aí vem os pensamentos. Será que Marcel Duchamp queria era brincar com a arte, era denegrir a arte, era criticar os artistas que só fazem coisas sem nexo? Seria alguma coisa desse tipo? Não. O que se entende era que Marcel Duchamp queria dar um novo significado à arte, uma nova visão à arte, um novo sentido à arte, e mostrar que um material, uma obra de arte, ela passa a ser obra de arte a partir do momento do local em que ela se encontra exposta. Só o fato dessa peça de urinol estar exposta em uma galeria de arte, não mais lá no banheiro, que seria o local funcional dessa peça, só o fato de ele estar exposto em uma galeria, ele deixa de ser uma peça funcional e passa a ser uma peça, uma obra de arte, uma peça de contemplação artística. E por isso, esse urinol, agora, né, do Marcel Duchamp, ele não está querendo fazer menos da arte, pelo contrário, ele está colocando que a arte pode ter várias visões, que um objeto pode ter vários significados e que a arte, a visão da arte é muito mais abrangente do que uma única visão do objeto, ok? Então, o Marcel Duchamp, de uma forma fantástica, ele mostrou que agora, né, na arte contemporânea, o valor da obra de arte não é mais apenas aquele valor intrínseco do artista, que o artista, pelo seu talento ou pela sua forma divina de criar, cria alguma coisa vindo apenas de sua inspiração. Ele mostra que outras coisas, outros objetos, outros significados podem dar acesso e uma outra visão também à obra de arte. Depois o Marcel Duchamp ele fez várias outras colocações que a gente entende hoje como sendo o fator que a gente entende das instalações, exatamente das instalações, né? Porque ele fez, por exemplo, pela primeira vez, se pegou não só uma parede ou um pedaço, um localzinho ali da galeria de arte, ele usou, certa vez, talvez pela primeira vez, um cômodo inteiro da galeria, né? Seria um cômodo inteiro da galeria. E aquela sala inteira da galeria, ele colocou vários fios, várias cordas, fios, um emaranhado, que obrigava as pessoas, veja como é a instalação, obrigava as pessoas a andarem e obrigava essas pessoas a ir em determinados locais, obrigatoriamente, como um labirinto, e descobrir o que ele tinha colocado em vários pontos, leituras que tinha para se ler, coisas desse tipo. Assim são as instalações atuais. As obras de arte atuais, as instalações, como nós vamos ver mais na frente, né? A arte agora, com a arte contemporânea, é arte acontecimento. É arte acontecimento. Não é mais simplesmente o quadro da Mona Lisa, que está há mais de 500 anos lá no Museu do Louvre, do mesmo jeito, da mesma forma, claro, brilhante, mas da mesma maneira que o Leonardo da Vinci o pôs, né, há cerca de 500 anos atrás, quando ele fez a Mona Lisa, né, a Gioconda. A arte contemporânea, ela é uma arte efêmera, ela é uma arte em movimento, ela é uma arte em que as pessoas executam, né, os artistas executam
se utilizam das suas obras e fazem com que não só eles participem das obras de arte, mas também o público. Na arte contemporânea, só o artista e só a obra de arte não funciona. Na arte contemporânea, nós temos que ter o artista, a obra de arte e, principalmente, a interação de artista, obra e público. Na arte contemporânea, precisa haver essa interação. De toda a nossa aula, a coisa mais importante de se entender é isso, que a arte contemporânea, ela necessita que o artista, a obra e o público interaja, que haja uma troca de percepções entre esses três entes que participam da criação, da produção. Na arte contemporânea, não é só o artista que ganha os louvores ou participa da percepção da obra de arte, mas muito importante a participação dos demais, do público, né, das pessoas, do espectador. Nós temos aí, na década de 50, surgiram formas de arte efêmeras, né? O efêmeras está aí de uma forma que países e Portugal que usam com esse acento agudo aí, né? Aqui no Brasil é com circunflexo, mas o texto é português, ok? Então, na década de 50 surgiram formas de arte efêmeras que, influenciados pelo futurismo, como nós já falamos, dadaísmo e surrealismo, provocação e desenraizamento do objeto, e pela action painting, a importância da ação, vão dar origem às artes performativas. A performance, veja, o happening e a body art, que a gente vai ver, né, cada uma dessas aí. Temos aí o músico John Cage, 1912-1992, e o coreógrafo Merce Cunningham, 1919, desenvolveram experiências que conjugavam várias expressões artísticas. O teatro, ao mesmo tempo, tá? O teatro, a dança, a música, o vídeo, a fotografia, etc. O artista recorria ao corpo como alicerce e referência da sua intervenção, reduzindo a essência do projeto artístico. O próprio corpo, né? O próprio corpo. O corpo cênico, o corpo atuante desse artista. Aí nós temos o happening. Poxa, professor, mas o happening está parecendo um teatro aí. Sim, pode até o happening, a performance, pode vir até parecer com o teatro. Mas o teatro ele tem início, meio e fim. E o teatro, ele, embora sempre em cada apresentação seja único, o teatro ele tem uma literatura. Ele tem uma literatura. Romeu e Julieta continua a mesma, pelo menos na literatura. Quantas vezes elas já foram feitas, esses papéis, por vários artistas no mundo inteiro? Cada vez que é feito, o teatro é único. O teatro é único. O teatro não é gravado, né? O teatro não é como o cinema. O teatro é único. Então, por mais que tenha feito 1000 vezes Hamlet, por mais que tenha feito 500 vezes a Megera Domada, também do Shakespeare, né? O Mercador de Veneza, por mais que tenha feito no teatro, cada uma vez que se faz é único. Mas a literatura, aquilo que está escrito por Shakespeare, é a mesma. Já o happening e a performance não tem isso. O happening não tem início, não tem meio, não tem fim, não tem nada escrito. Então, cada dia, cada momento, cada vez que se propõe a ser feito, é uma coisa única. O happening não tem definição, nem regras específicas. É uma manifestação artística que valoriza o ato criativo em detrimento da obra plástica. É um acontecimento que se desenvolve na presença de público, através dos seus gestos e atitudes. O artista estabelece uma comunicação com o público, ok? Como eu disse, a arte contemporânea precisa, necessita, ela respira
o espectador, ela respira o público. Arte contemporânea sem público fica muito difícil, tá? Grupo Catalão de Paris, Ritual. Não é uma representação teatral, como eu já disse. Não tem um objetivo específico, o happening, né? Não tem princípio, meio e fim na sua narrativa, não existe. Wolstel, tá? 1963, happening na cidade alemã de Wuppertal, com 9 localizações diferentes, ok? Olha aí, nós temos aí um dos nomes principais do happening, é o Alain Caprol, tá? 1927. Veja que ele faz uma instalação aí, é uma instalação de pneus usados, né? A arte contemporânea, ela também é uma arte conceitual, como já dissemos. Ela é uma arte que traz uma reflexão para o artista, né? E para as pessoas que vão participar, né? O público é participante, o artista é participante na obra. A obra não é mais estagnada a estar simplesmente em uma parede e para ser contemplada apenas pelos réis mortais, as pessoas simples, enquanto o artista é o grande e divino criador, né, da obra de arte, da obra-prima. Não. Agora, na arte contemporânea, é fundamental que haja a interação e que haja, né, uma percepção. Por que pneus? E porque as pessoas comuns, juntamente com o artista, porque as pessoas comuns vêm e andam por cima desses pneus. Por exemplo, isso é um lixão. Talvez seja, talvez em outros locais, em uma galeria de arte, ou outras pessoas nunca tiveram essa percepção, né? Além de ter o fundo aí, com certeza, ecológico, né? O fundo é de se verificar para onde vai tanto pneu, tanto lixo, para onde vai, como reciclar, como resolver os problemas ambientais. Então, a partir do momento que você imagina, com tantos carros que existem, daqui a uns tempos, será que nós vamos caminhar nas ruas assim, cheias de pneus? Claro, é uma reflexão, e é isso que o artista, em suas instalações, em seu happening, em sua performance, em sua body art, que a gente vai ver, né? É isso que ele quer implementar, ok? Então, um fato é uma ação, são descontextualizados à semelhança dos ready-made. Caprol, Depósito, 1961, ok? Então, o happening pretendeu chegar a um público vasto, que é ao mesmo tempo espectador e participante na criação, ok? Também aí do Caprol, ok? 1961. Temos aí os principais autores, né, do happening, o Alain Caprol, que com certeza deve ser um dos principais, inventor do happening, discípulo de J. Cage, Jiro Yoshihara, ok? Muito bem. Baez, né, o Baez, antes de sair do campo, bomba de mel, local de trabalho, ok? Instalações e happening ao mesmo tempo. Vostel, ok? Muito bem. A performance também, como o happening, tem esse caráter, a performance, esse caráter de utilização cênica, né, do corpo. A performance é uma atividade artística que se confunde com o happening. A sua ação é de caráter único, como o happening, irrepetível. Esgota-se no ato de fazer. Os autores desenvolvem uma atividade baseada na expressão corporal, né? Cada vez que se faz uma performance, é uma única e original. Ora, o próprio corpo,
seus movimentos são originais. Quando você repete um movimento, né, o corpo humano, todos nós e todos os seres e todas as coisas estão propensos às aflições, às infiltrações e os resultados executados pelo devir, né? O devir é a mudança constante de todas as coisas, né? Na filosofia a gente aprende que existe o ser e o devir. O ser somos nós, ou as coisas, os objetos. E o devir é a mudança constante que está acontecendo nessas coisas e nesse objeto. Eu não sou mais o mesmo que começou esta aula, né? Porque meu corpo, minha fisiologia, minha biologia já mudou. Minhas células já se alteraram. Todos nós somos assim, né? O rio Amazonas, o Rio Negro, as mesmas águas não ficam constantemente andando. As águas vão e passam. Você nunca atravessa o mesmo rio. Sempre é um rio novo, porque as águas são diferentes. Ok? Este é o devir. E o happening e também a performance, ela se esgota cada vez que é feito. Ok? Temos aí de uma performance feita por uma performance bastante, que é a Marina Abramovic, né, bastante famosa. Temos aí, na exposição, a artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas. Ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um deles um longo olhar, sem palavras. Ao redor, o público assistia essas cenas recorrentes, ok? Então veja só, a Marina Abramovic, essa aqui do meio, ela ficava sentada, e essas são pessoas, tá? Bastava ficar sentada, uma de frente para a outra. Nada se falava, não podia nem falar, era só olhares. E você vê que cada pessoa tinha reações, né? Pessoas, elas ficavam se olhando por, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, né? Enfim, o tempo que a pessoa desejasse ficar olhando, né? Então, teve pessoas que reagiram de várias formas, porque o olhar é penetrante e os sentimentos vão fluindo. Então, pessoas que ficaram tranquilas, pessoas que choraram, né? Pessoas que choraram, pessoas que tiveram um estranhamento, né? Então, várias pessoas, né? O interessante é que fizeram também com a Marina Abramovic uma coisa que ela não esperava, né? Ela estava separada por algum tempo do seu marido, né? Que também é performer, né? Do seu marido, e ela não sabia, né? E ele não sabia, e de repente, quem sentou na cadeira para ficar olhando para ela em silêncio foi o próprio marido dela. Eu acho que é esse aqui, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é esse aqui. Eles passaram talvez horas, um se olhando por outro. Não mudou, né? Ele é performer também, mas imagine as pessoas, duas pessoas casadas que estão separadas por algum tempo, por algum motivo, e de repente vão se olhar, né, sem falar uma palavra. Então, claro que os sentimentos, as emoções vão fluir, ok? Isso foi uma performance da Marina Abramovic, ok? Nós temos aqui uma instalação do brasileiro Ernesto Neto, um brasileiro reconhecido mundialmente com suas instalações belíssimas. Ele usa texturas, e assim são as instalações. Como a gente falou, como eu falei há pouco, as instalações, né,
essa maneira nova de expressar a arte, ela é feita com o intuito de haver a interação com o público. De nada adiante a instalação, a obra de arte, se não tiver o público interagindo. Então, antigamente as obras de arte, né, estavam lá na parede ou expostas as esculturas, e ainda tem não toque, não mexa nas instalações, principalmente do Ernesto Neto, por exemplo. Elas são feitas exatamente para você interagir com a instalação, interagir com a obra. Então, são obras que têm textura, cores, né? Textura, cores, aromas. Então, ele usa aromas, canela, perfumes, produtos né, que tem algum tipo de cheiro. Ele usa texturas, né, de algodão, de tecido sintético, para que a pessoa possa sentir a textura, possa interagir em termos tátil, em termos perceptível, né, do odor, né? Então, é fantástico. Hoje, as obras de arte, como acabei de dizer, as pessoas correm, entre elas, deitam, sentam, participam, atuam, interagem com a obra de arte. Fantástico, ok? Temos aí o Mimo Rotella, né? O Mimo Rotella criou um tipo de arte contemporânea, não que ele tenha criado, mas ele trabalha com a decolagem. O que é a decolagem? Ele pega e faz seus quadros a partir da utilização de colagem, a partir da composição, né, com revistas e com outros termos que possam dar uma aparência de que o objeto é mais velho, é utilizado, né? O objeto foi envelhecido. Temos aí a Merlin, do Rotella, né, em 1962, ok? Aí a Merlin colorida, ok? Veja que parece que foi, digamos assim, já utilizado, parece uma obra de arte antiga, né? Excelente, isso você vai ver, e no caso aí especificamente, parece muito com as obras da pop art, né? Que não deixa de ser arte contemporânea, né? Do Rotella, muito, muito magnífico. Aí pegou aí, olha, do Amedeo Modigliani, né? Um artista fantástico, foi contemporâneo de Pablo Picasso, uma história, né? Amedeo Modigliani, nós não chegamos a falar nele, mas fantástico, Amedeo Modigliani. Ele foi tão fantástico que o Amedeo Modigliani não é cubista, ele não é futurista, ele não é dadaísta, ele não é nenhum artista da vanguarda, ele é Amedeo Modigliani, ele é único em sua técnica. Tanto é que Pablo Picasso se admirava muito dele. Certa vez, ele era italiano, mas morando na França, e como era judeu, em uma época muito difícil, né? Muito difícil, né? O Amedeo Modigliani chegou e também passou pela sua vida, ele teve muitos problemas de família, inclusive porque também ele usava ópio, né? Tinha problemas desse tipo, pela sua vida, pela sua forma. Então o Modigliani, ele chegou certa vez e levando flores no salão, levando flores, e deu flores para Pablo Picasso, né? E Pablo Picasso puxou um revólver, porque o Modigliani deu um beijo na boca dele. Aí Pablo Picasso não gostou muito dessa história. Mas aí perguntaram, ela é um conjunto de artistas. Depois que o Modigliani foi embora, perguntaram para ele: Picasso, você não gosta? Eu não gosto desse cara. Eu não gosto desse cara. Aí perguntaram dele: Picasso, mas como artista, o que você acha que ele é? Ele disse: é um deus, né? Então,
Depois eles ficaram muito amigos, né? O Modigliani, embora a sua morte é uma história dramática, né? É uma história dramática. Acho que tem um filme que conta a história de Amadeo Modigliani. Se você puder assistir, seria bom. Amadeo Modigliani, quase, não é bem esse nome, não. O artista, né? O Artista do Amor, coisa assim, coisa assim. Põe lá no YouTube que você acha. Amadeo Modigliani, O Artista do Amor, não é esse o nome, mas com certeza você vai achar, né? É com Andy Garcia. O Andy Garcia faz o Modigliani, ok? Então, muito bem. Temos aí ainda Marlene Dietrich, aí, também do Rotella, fantástico. E a arte contemporânea, ela se sobrepõe, né? Todas as vezes que a arte contemporânea, né? Todas as vezes que a arte contemporânea, ela toma um cunho, digamos assim, entre aspas, ativista, né? Ativista, como a gente viu ali com os pneus, levando a reflexão sobre uma questão política ou sobre uma questão ambiental, né? E muitas vezes a arte e o artista, ele se utiliza da capacidade da arte contemporânea para fazer não somente uma instalação, mas uma intervenção. Né? Um exemplo fácil de intervenção, para você entender, é quando você vê uma área no centro da cidade, né, de prédios que estão abandonados, área em que o prédio está muito, muito sujo, abandonado mesmo, e de repente, né, de forma correta, de forma legal, o pessoal do grafite vai lá e faz aquelas obras magníficas do grafite, né? Faz aquelas obras magníficas. Então, de repente, as pessoas que estavam acostumadas a passar naquele local e via tudo feio, agora vê o colorido e a beleza do grafite. E aí, o pessoal do grafite fez uma intervenção. Ele mudou o rosto, a cara, digamos assim, do local para melhor. O local ficou visualmente muito mais atrativo, ok? Uma intervenção. Em termos de intervenção e em termos de grafite, nós temos o Banksy. O Banksy é um cineasta e artista inglês, né? Inglês, em que ele nunca foi visto o rosto dele. Ele é muito famoso porque as suas formas, né? As suas formas de execução é pelo mundo todo. O Banksy, a polícia do mundo todo procura o Banksy. Eu acho hoje que certas polícias, eu acho que, não sei não, se estão tão preocupadas em pegar o Banksy, né? Outras sim, porque, por exemplo, ele atua em locais, em países árabes, por exemplo, né? E ele coloca lá seus muros. E o Banksy tem milhões de seguidores mesmo, não são seguidores só por internet, não. É quando sabe que Banksy vai aparecer em Nova York, ninguém sabe aonde nem quando. Quando você pensa que não, aparece uma obra do Banksy. E o Banksy, ele não assina as suas obras. Ele não assina as suas obras. E então, muitas pessoas tentam pegar, põem a sua obra perto da obra do Banksy, nem que seja por um instante, para se tornar famoso, né? O Banksy, ele é contrário a colocar o grafite, como a maioria do pessoal do grafite, em galerias de arte, né? A coisa mais interessante, acho que aconteceu em 2015, 18, acho que em 2018, né? Acho que em 2018, foi vendido pelo Banksy uma peça foi vendida, ninguém viu o Banksy, né? E essa peça foi leiloada, e assim que o leilão fechou, se eu não me engano, foi 30 milhões de dólares, não lembro, 30 milhões de reais, não sei. Assim que fechou, o objeto começou a se rasgar em várias faixas, né? Em várias faixas, foi uma coisa fantástica, não sei, acionou pelo celular, não sei. O objeto se rasgou todinha a tela se rasgou. Aí você pode dizer, poxa, a pessoa que comprou ficou no prejuízo. Negativo. Essa peça agora rasgada ficou muito mais valiosa,
porque ninguém havia feito algo desse tipo, sem entender que ainda também é uma peça, uma obra de arte do famoso Banksy, ok? Então, temos aí a autodecoração, né? Vou passar um pouco mais rápido, ok? Está presente a estética do espetáculo, mas não se assemelha nem à dança nem ao teatro, tá? Isso é performance, ok? Ok? Temos aí alguns dos principais nomes da performance no mundo, né? Talvez os primeiros, Bayas, né? O Gunther, o Hermann e a Marina Abramovic, que a gente viu lá, né? A body art. A body art confunde-se com o happening e a performance. Desenvolve-se em ações de curta duração. O corpo é o protagonista, é utilizado como principal meio de expressão. Surgiu nos anos 60. Veja, a body art é o corpo também, ok? O grupo vienense, conhecido pelas suas atuações violentas, né? Teve isso também. E o Yves Klein, esse é um dos nomes principais da body art, como a gente está vendo aí, né? Então, a body art, ela usa a música, temos uma orquestra lá no fundo, usa o teatro e usa o corpo das pessoas como sendo o próprio pincel, tá? É sempre música, teatro e o corpo das pessoas como a própria forma de manifestação e de produção artística, ok? Temos aí do Klein o sudário, né? Sudário como representando como foi o Santo Sudário, né? Mas claro que isso daí não é o de Jesus Cristo, não. Polos de criação contemporânea, arte conceitual. Tudo que nós estamos vendo, por exemplo, já é arte conceitual, né? O que é uma arte conceitual? Né? A gente estudou o que é uma arte formalista, né? Uma arte formalista. Nós estudamos a arte, ela sendo utilitária, né? Sendo utilitária, ela sendo naturalista e ela sendo formalista. E nós vimos que a arte formalista a arte formalista é como a arte contemporânea é em sua maioria. A arte contemporânea é formalista. Ah, professor, formal não é como era no neoclássico. Não. A arte formalista, apesar do nome, formalista, não é a forma que é mais importante, e sim a ideia. A ideia é o que é mais importante, né? O René Magritte, um surrealista, ele colocou em seus quadros muito da arte formalista. Ele colocou aqui, ó, Ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo. Isto não é um cachimbo. Ora, o René Magritte, ele está dizendo que isso aqui é apenas um ícone. Não é um cachimbo. Isso é tinta, né? É tinta, é tela, é pano, menos um cachimbo. Isso daí, ok? Então, a ideia de um cachimbo, isso é a ideia de um cachimbo, mas não é um cachimbo de verdade, né? Então, essa é a arte conceitual. Valoriza o processo mental e a reflexão sobre o trabalho. A teoria ocupa o lugar da prática, ok? Então, veja aí, do Coset, ok? 1 e 3 cadeiras. Veja que nós temos a cadeira aqui, a cadeira, o objeto mesmo, a cadeira de verdade. Temos a fotografia da cadeira e temos aqui o significado, né, no dicionário, cadeira, objeto de sentar, blá, 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 blá. Então, nós temos 3 linguagens, 3 formas de cadeira. Então, isso é arte conceitual. Isso é arte conceitual. Exposto, tá? Isso é uma arte conceitual. O importante não é a forma, mas a ideia que está sendo repassada, ok? O Cousins também, ele se utilizou muito, né? Veja que os materiais da arte contemporânea, né? Falamos que a arte contemporânea ela é efêmera, ela é passageira, né? Os materiais utilizados não é mais só apenas óleo sobre tela, não é mais o bronze, não é mais, pode ser qualquer material. E até um produto elétrico, né? Como as luzes de neon aqui do Coset, né? As luzes de neon. Então, a arte contemporânea, você vai ver, né, com Vic Muniz, brasileiro, Vic Muniz, ele faz com açúcar,
o material dele é açúcar, o material dele é revista recortada ou rasgada, o material dele é chocolate, o material dele é diamante, o material dele que ele usa creme de amendoim e assim por diante, né? Papel. Então, os materiais se diversificaram na arte contemporânea. Por isso ela é uma arte efêmera, porque se eu fizer um quadro da Mona Lisa de chocolate, esse quadro não vai permanecer por muito tempo, por mais que eu queira. Se ninguém se utilizar dele, vem a formiguinha e vai se utilizar. De açúcar também, né? Acho que no final do ano passado, se eu não me engano, fizeram uma estátua do Cristiano Ronaldo em tamanho natural, toda de chocolate, né? Toda de chocolate. Eu acredito que essa estátua não exista mais, apesar de ter sido fantástica, uma indústria mesmo famosa de chocolate que fez, né? Mas a arte é efêmera, ela não vive por muito tempo. Poxa, professor, mas então para que uma obra de arte dessa que se acaba facilmente, né? Porque a Mona Lisa está lá há mais de 500 anos. Como? Não, nós temos outras formas atuais de perpetuar a obra de arte contemporânea. Quais são as formas? As formas atuais são, principalmente, as mídias, né? A internet, a fotografia, o vídeo. Essas são as formas de nós perpetuarmos a arte contemporânea, ok? Nós temos aqui a fotografia, né, sobre o cartão, o alto funeral, o cara está se enterrando aqui, ó, vai, tchan, tá? Interessante. Atribui à arte o papel de documento. Afirma, a arte é uma coisa mental, é reflexão filosófica, desprovida de aplicação prática. O artista da sociedade multimídia e da era da informática trata exclusivamente de problemas filosóficos. Essa é a arte conceitual. Este movimento inspirou-se em Magritte e Duchamp, no abstracionismo, na action painting e no informalismo. A arte é uma ação linguística como comunicação e formação do pensamento. Utilizam suportes poucos comuns, como a gente já falou, fotografia, vídeo, documentos escritos, vidro, etc. Né? Principais artistas aí de arte conceitual, os demais não deixam de ser também, né? Joseph Kosuth, Hans Heiken, Joseph Baez, Kate Arndt, Dennis Oppenheim e por aí. O Kosuth, tá? Escreveu um texto intitulado A Arte como Ideia, onde coloca os princípios deste movimento e debate o papel do artista. Demonstra grandes conhecimentos de filosofia e estabelece ligações entre a linguagem e a percepção visual. Ok? Alguns desses artistas enveredaram por outras formas de arte, como a instalação, a minimal art, né? A arte pobre, além de arte. Tá? Além de arte. Seria além de arte. Além de arte são instalações gigantescas, muitas vezes, ou não. E tem esse nome porque ela é feita, além de arte, né? Na terra, é a arte da terra. Principalmente algo a respeito, por exemplo, algo a respeito da natureza, dos rios, dos mares, das árvores, das cachoeiras, ok? Manifestação artística ligada à preocupação ecológica, questiona a arte como objeto comercial. Esta forma de arte é efêmera, esgota-se no próprio ato de execução, ligados à arte conceitual e com pontos de contato com a arte pobre, né? O arte pobre. Então, olha aí, uma lei de arte. Ó. O Cristo e a Jeanne-Claude, tá? Era um casal, a Jeanne-Claude, tá? Esposa do Cristo, né? Um casal. Jeanne-Claude já faleceu e o Cristo faleceu este ano de Covid-19, infelizmente. Infelizmente, o Cristo faleceu de Covid-19 este ano, tá? Hashtag embrulhado, né? Pegou o parlamento alemão, olha só, e o parlamento alemão foi embrulhado, literalmente.
Trabalho dá, né? Então, ainda do Cristo e da Jane Claude, ok? Fizeram no Japão e nos Estados Unidos, né? Como se fosse no lugar das árvores, várias umbrellas, né? Várias sombrinhas aí, ok? Ainda além de arte, ok? Veja, tá? Esses produtos, é claro que se é para falar a favor do meio ambiente, é lógico que o artista não vai colocar nenhum produto aqui que vá denegrir mais ou destruir o meio ambiente. São tudo produtos biodegradáveis ou produtos que estão sob o controle do artista para ele retirar e não causar nenhum dano no meio ambiente, ok? Temos aí os principais artistas, ok? Vamos ser mais rápido agora para a gente fechar a aula, ok? Lembrando principalmente que essas características que nós falamos da arte contemporânea, que é importante você frisar. A arte contemporânea é efêmera, os seus materiais são diversificados, o que se perpetua a arte contemporânea são os meios tecnológicos que nós temos hoje, os meios principalmente de mídia, né? A internet, a fotografia, o vídeo, ok? Enfim, tá? A minimal art, né? Minimal art, como diz, né? Como se coloca, quase sempre ela está bem relacionada com coisas simples, né? E de cunho, às vezes, até de arquitetura, de decoração, ok? Na sua maioria, estas obras são tridimensionais, designando-se por estruturas primordiais, ok? Então, muito utilizado na decoração a arte minimalista, né? Ou minimal art, tá? Judd, sem título, 1968. Aço inoxidável e alumínio, tá? Serra, Casa de Cartas, 1969. Chumbo, né? Casa de Cartas, será que seria uma caixa de correio? Não sei. Na pintura, pode ser definida pela utilização de um número restrito de elementos na pintura, sendo por vezes a arte minimalista na pintura, sendo por vezes constituída por superfícies monocromáticas, ou seja, com uma cor única, né? Temos aí Levitt, 3 cubos com uma metade, fora, 1969. Ok? Os principais artistas. A instalação, como a gente já falou aqui, tá? A gente já falou de instalação um pouquinho, a gente vai continuar falando no decorrer das outras aulas. Decorrente da arte conceitual, a instalação surge nos anos 70. Define-se como uma realização plástica que contempla a construção de cenários e ambientes, muitas vezes povoados por objetos do cotidiano. Olha aí, o Igloo de Mers, 1972. Né? Ok? Flavin, 1968. Ok? O Kippenberger, instalação. Ok? O pendor crítico e satírico é revelado pelo caráter não comercial destas obras. Ok? Exatamente, elas não estão à venda. Então, ela está livre para ir levar uma reflexão às pessoas. Tá? La Fontaine. Ok? E aí a gente fecha, tá? Nossa aula de hoje, tá? A gente fecha a nossa aula de hoje do terceiro ano, para os meus queridos alunos do terceiro ano no AVA, do Colégio Militar de Manaus, para também os meus novos alunos, né, que nós temos agora no ensino à distância. Não os conheço, mas desde já fico muito feliz de algum modo, mesmo nas condições que nós estamos, um pouco difícil, né, com muito trabalho, com muita coisa a se fazer, nesse tempo que nós estamos com dificuldade, o mundo todo está passando por dificuldades, mas nós estamos tendo que nos reinventar, estamos tendo que continuar
sobrevivendo, continuar lutando e continuar disposto a cumprir com a nossa missão e a nossa tarefa, que é levar a você, aluno do Colégio Militar de Manaus e aluno do EAD agora, com muita alegria, levar a você um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso entendimento para cumprir também com a nossa missão e a nossa laboriosa obrigação, que é de ensinar. Muito obrigado a todos e até mais.